Pessoal, a partir de hoje a gente está inaugurando aqui este canal, né, o canal aberto aqui do Caderno 3, e queremos convidar a todos e que sejam bem-vindos. E a gente convidou para estrear o nosso trabalho de hoje o ex-prefeito de Caçapava do Sul, prefeito Giovanni Amestoy da Silva, que ficou por 8 anos na nossa administração aqui em Caçapava do Sul. Primeiramente, prefeito, obrigado por me receber aqui, né, por vir lá nos dar essa entrevista, e nos fale um pouco agora como é que está fora da prefeitura depois de um período longo, né, de 8 anos. Olá, Tormes, a todos, né, os que assistem a esse canal de notícias, né, importante aqui da nossa cidade, que vai levar informações da nossa cidade, da nossa região, para os caçapavanos que, além de morarem aqui em Caçapava, né, Tormes, moram pelo mundo todo, né, buscando informações da nossa cidade. Então, né, eu quero te parabenizar por essa iniciativa que é extremamente importante, tanto para a nossa cidade quanto para as pessoas que moram longe de Caçapava e muitas vezes precisam ter informações, precisam ter notícias e saber o que acontece aqui na nossa cidade. Esse é o nosso propósito. Bom, e como é que está essa vida agora fora, desvestido de prefeito? É um pouco mais tranquila, né, Tormes? Nós vivemos aí, né, 8 anos intensos de muito trabalho, de muita dedicação, né, se dedicando 100% à Prefeitura Municipal, se dedicando 100% a Caçapava, a nossa população, né, com, né, todos os bônus de ser prefeito, mas também, principalmente, com o ônus, né, de ser prefeito, com as cobranças, né, com os pensamentos do que fazer para a população, do que fazer para a cidade, né, também com os projetos que deveria desenvolver, com as preocupações normais que vive um prefeito, que vive uma gestão, preocupado com o tempo, preocupado com o clima, preocupado com a infraestrutura da cidade, preocupado com folha de pagamento, preocupado, né, com pagamento de fornecedores, com tudo que envolve uma administração municipal. E depois que a gente sai, né, é o momento de descansarmos também, né? Retomei para a minha atividade, eu, né, que tenho a minha formação em medicina veterinária, mas a minha área de atuação, né, desde 2010 é na área de segurança pública. Eu trabalhei 5 anos no IGP, né, e depois também ingressei na carreira como policial penal. Hoje sou em Santa Catarina. Em Santa Catarina, no estado de Santa Catarina. Hoje sou policial penal, né, lotado na Penitenciária Sul, em Santa Catarina, aonde retomei a minha atividade, aonde retomei, né, para o meu serviço lá na penitenciária e sigo, né, trabalhando na minha área de atuação. Né, sou policial penal desde 2015, tenho pós-graduação em gestão em segurança pública e a área, né, que eu escolhi atuar e trabalhar, e podendo, né, depois, né, de 8 anos de trabalho intenso aqui, retomar para a minha atividade e poder aproveitar um pouco mais a minha família também, né, poder se dedicar à minha esposa, me dedicar aos meus pais, às minhas irmãs e principalmente à minha filha, né, tenho uma filha de 5 anos, poder me dedicar a ela, poder, né, como hoje estou gravando aqui, levei agora ela há pouco, né, numa atividade do balé, vou poder levar ela, buscar, levar na escolinha, buscar ela na escolinha, são atividades que muitas vezes não conseguia fazer pela função, né, de prefeito. Então, mas fico muito feliz, né, em poder ter cumprido com minha função, na qual fui escolhido por 2 vezes para a população, e depois retornar à minha vida normal, à minha atividade normal que eu fazia antes de ser prefeito. Agora, prefeito, a gente, né, depois passou a eleição aí, a gente ficou perguntando, várias perguntas surgiram, né? Como é que o senhor avalia a eleição, já que o seu candidato, né, da administração, que seria o ex-vereador Wilson Tono, ficou em 3º lugar? Como é que o senhor avalia essa pouca votação do seu partido? Nós vimos, né, que eu acho que é muito mais, não tanto a pouca votação, mas eu vejo o desejo, né, da população em ter, né, o candidato, né, o Marcelo, como prefeito. Ele fez uma votação muito expressiva, né, fez uma votação que beirou aí os 50% do eleitorado aqui em Caçapava. Então, uma votação muito expressiva pelo desejo, pela, né, pessoa que é o Marcelo, né, que é uma pessoa que a população queria naquele momento o Marcelo enquanto prefeito. Independente do partido que o Marcelo fosse candidato, isso eu já disse para várias pessoas, inclusive para ele, independente do partido que o Marcelo fosse candidato, o Marcelo venceria as eleições. Então, eu acho que passa muito mais pela vitória do Marcelo, né,
mais pessoal dele do que pela baixa votação, né, do Wilson, do seu Pedrinho, né, que daqui a pouco não conseguiram expressar para a população o seu desejo, expressar, né, as suas propostas e os seus propósitos. O senhor não avalia então como um resultado ruim, foi uma questão política mesmo do eleitorado. Foi uma questão do eleitorado de momento em que, né, nós vemos o desejo da população em ter o Marcelo enquanto prefeito e acabou polarizando, né? Acabou polarizando também num determinado momento, né? Ficando entre o candidato, né, Marcelo e o candidato Darlan, e muitos que não queriam o Darlan acabaram votando no Marcelo, e muitos que não queriam o Marcelo acabaram votando no Darlan pelas pesquisas internas, né, mostrarem que o Wilson não conseguia, né, ter aquela votação que nós imaginávamos, que nós conseguimos, né, ter aquele crescimento. Então acabou polarizando num determinado momento e isso acaba no final, né, desidratando também a votação. Alguns partidários, né, mais raiz do PDT, enfim, alguns chegaram a entender ou interpretar que parecia que o senhor não queria um substituto. Chegou a passar pela sua cabeça isso? Não vou apoiar para não ter um substituto. Absolutamente, não. O desejo do administrador, né, sempre é eleger a sucessão. Né? Obviamente que eu queria deixar, né, um sucessor, né? Fizemos, né, várias conversas internas no partido, né? Preparamos várias pessoas. Eu nunca fui alguém que disse assim, olha, vai ser o fulano, vai ser o ciclano. Não, eu sempre dei a oportunidade para todos dentro do partido lançarem o seu nome para concorrer. Tanto que quando eu fui candidato, né, à reeleição, qualquer um poderia chegar lá na convenção e colocar seu nome à disposição sem problema nenhum, né? Quem decide isso é a convenção do partido. Eu nunca fui de impor, colocar alguém embaixo do braço, talvez as pessoas tenham estranhado isso, colocar alguém embaixo do braço e dizer, esse é o meu candidato e vou preparar ele. Não, eu dei oportunidade para todos os nossos secretários, para todos os nossos filiados, para toda, né, a nossa equipe que quisesse crescer e que quisesse ser candidato, teve as mesmas oportunidades. Pois é, nesse contexto, prefeito, alguns partidários, voltando a eles, né, reclamavam, né, e ainda reclamam que o senhor não teria dado tanta oportunidade para o partido PDT e sim para alguns de fora. Essa é a sua visão? Que não, ou que sim, que o pessoal do PDT teve oportunidade? O pessoal do PDT teve oportunidade, né? E o que eu digo, né? Eu fui presidente, meu primeiro função pública, né? Não pública, mas a minha primeira função política foi presidente do partido, né? E a gente pode ver bem o que era, como estava o PDT quando eu assumi o partido, né? E quando nós deixamos a prefeitura. Quando eu assumi o partido em 2015, se eu não me engano, 2015 que eu fui presidente do partido, o PDT não tinha nenhum vereador, o PDT não tinha nenhum secretário e não tinha, né, sequer um candidato a prefeito naquele momento. Né? Quando eu assumi a presidência do partido, nós, né, na primeira eleição elegemos prefeito, elegemos, né, 2 vereadores, conseguimos, né, instituir um quadro de secretários, um quadro, né, de pessoas que participavam, aumentamos o número de filiados do PDT. É um pouco normal, né, prefeito? Algo normal, natural de quem está no governo. Nós conseguimos. O governo já conseguiu, né, filiar vários. E na reeleição. Inclusive pessoas do PDT. Isso que é natural, que é normal, né? E após, no segundo mandato, elegemos 4 vereadores. Então, né, e agora na última eleição, apesar, né, da baixa votação, como foi dito, né, não satisfatória do nosso candidato, nós elegemos novamente 4 vereadores, quase elegendo a 5ª cadeira. Então, né, isso mostra a força do PDT, o quanto nós trabalhamos pelo nosso partido, né, o que é o meu partido, meu único partido, e que eu tenho muito orgulho, né, de fazer parte desse Partido Democrático Trabalhista. Eu não posso deixar de perguntar ao senhor, no seu governo, inclusive ontem, eu não estou falando ontem, mas é a sessão de segunda-feira, quem está assistindo o vídeo dos dias anteriores vai lembrar que esse vídeo foi gravado no dia 21 de maio. Foi comentado, inclusive, na Câmara de Vereadores, os feitos dos prefeitos anteriores, né, que às vezes passa batido. O que fica para o senhor assim, no momento assim, de recordações dos seus feitos como prefeito? Há muitas, né? Eu vejo quando o maior orgulho que eu tenho, né, em feitos, em obras, falando assim, é o Passinho da Aldeia. Acho que foi
a gente veio de uma cultura que sempre nos falavam aqui em Caçapava que se tinha uma visão de que cano enterrado não dá voto. Mas é muito mais do que dar voto, ele dá dignidade. Ele dá, né, condições às pessoas viverem no local. O Passinho da Aldeia passou por 40 anos, né, sendo alagado, né, as pessoas perdendo seus móveis, perdendo seus bens, passando extrema dificuldade, animais morrendo afogados, né, muitas vezes pessoas sendo salvas ali, muitas vezes de afogamento, saindo ali, conseguindo se salvar. E nós, né, em 4 anos conseguimos fazer aquela obra de drenagem e, apesar daquela chuvarada que veio no ano passado, né, que se completa agora 1 ano, da maior enchente que teve no estado do Rio Grande do Sul, histórica, né, nos últimos 100 anos, nós, né, o Passinho da Aldeia, não entrou uma gota de água nas casas. Essa é a obra que o senhor... Eu acho que se eu tivesse que escolher uma obra para fazer, olha, nesses 8 anos, apesar de nós fizemos centenas de obras, pudesse escolher só uma, seria essa. Mas também, né, me vem a creche da Vila Henriques, 13 anos, 12 anos inacabada, né, nós conseguimos concluir a obra da creche da Vila Henriques e entregar ela hoje, né, funcionando plenamente, os asfaltos que nós fizemos, mais de 80 quadras pavimentadas, a reforma do prédio da prefeitura, também, né, escola, o que nós investimos em educação, escola de turno integral, a reforma das escolas, quadras cobertas nas escolas. Então, né, foram centenas de obras aí que a gente pode dizer que ficaram como legado para a nossa população. Como é que o senhor avalia a sua equipe? As equipes, já que o senhor teve 2 governos, né? 2 mandatos, melhor dizendo. Como é que o senhor avalia as suas equipes? Eu vejo que eu tive uma equipe, né, muito dedicada, né, pessoas íntegras, pessoas honestas, pessoas que sempre optaram por se dedicar ao município, muitos servidores de carreira, e também dando a oportunidade para que pessoas novas, jovens, exercessem funções de chefia, como, né, secretários, cargos em comissão, cargos de chefia, muitas vezes saindo da esfera partidária, da esfera política, não entrando em negociações políticas, mas, né, dando oportunidade para que jovens, para que pessoas novas ocupassem, né, funções à frente das pastas aqui do município. Nessa questão das equipes, eu lhe pergunto alguns setores, porque é muito visado, obras e saúde. Essas específicas, né, essas 2 específicas, obras e saúde, houve uma troca muito constante no secretariado. O que faltou ali? A saúde, só te corrigindo, a saúde não teve troca. Nós tivemos ali como secretário de saúde o Dr. Juarez, né, um médico renomado, talvez era o médico mais antigo da cidade, né, foi secretário de saúde, ele já me disse que entraria para colaborar com o governo por 1 ano, né, e depois de 1 ano ele me disse, olha, eu vou me aposentar, vou encerrar as minhas atividades, né, e tu pode escolher, né, um novo secretário, né. E o Dr. Juarez deixou como grande legado enquanto secretário de saúde aqui em Caçapava o Centro Materno Infantil, que muitas vezes não é lembrado, mas que foi, né, um divisor de águas, dando uma visão, dando uma importância para as crianças, para as mães, para os recém-nascidos, para as gestantes, né, dando um espaço diferenciado e especializado para essas mães, né. Mas o Dr. Juarez, 1 ano. E depois nós tivemos a secretária, né, a Inês, né, minha grande amiga enfermeira, né, de carreira do município, foi uma das, posso dizer, né, uma das melhores secretárias de saúde que Caçapava já teve, que foi secretária durante 5 anos, né, foi mais do que um mandato, né, a Inês foi secretária durante 5 anos, e depois disso, né, a Inês também, né, quis retomar as suas atividades, ela, né, 5 anos à frente de uma secretaria de saúde, não é para qualquer um, acho que foi a secretária que mais ficou à frente da Secretaria de Saúde na história de Caçapava. E encerrou com a Patrícia. Né, e encerrou com a Patrícia, né, que também uma servidora de carreira, também uma servidora do município, né, dentista do quadro do município e que foi secretária de saúde. Então nós tivemos em 8 anos apenas 3 secretários de saúde. Né. E na Secretaria de Obras é algo que também tivemos uma troca, mas não tão constante quanto já tínhamos tido no passado. Mas é que é algo que, infelizmente, na Secretaria de Obras, pelo tamanho, pela estrutura que tem Caçapava, por tudo, né, pela dimensão de estradas e pela complexidade que tem nos bairros e também, né, que envolve ruas não pavimentadas, estradas
com uma extensão territorial muito grande, há um desgaste natural do secretário de obras. Né? Então, infelizmente, acaba tendo uma troca. O senhor acha que é uma pasta difícil de encontrar alguém com perfil? Não digo com perfil, mas que não se desgaste com o tempo. Né? Eu vejo que o secretário de obras, infelizmente, né, eu não acredito que uma administração ela consiga iniciar e terminar com o mesmo secretário de obras. Eu me arrisco a dizer isso. Sim. Bom, nessa questão de secretário, teve a educação também, que teve algumas trocas, né? Mas... nós tivemos a Liz Lee, que foi secretária, né, durante um ano. Depois nós tivemos o secretário Aristides, que também foi secretário durante, acho que, 4, 5 anos, né, que foi um grande secretário de educação. Posso dizer que foi um dos melhores secretários de educação aqui de Caçapava, que deixou um legado extraordinário junto com os nossos professores. Eu acho que se hoje tu andar, né, andar nas escolas e perguntar pelo secretário Aristides, muitas vezes, todas as pessoas, né, vão ser unânimes em falar nele com carinho. E depois, né, também optou por se aposentar, né, e continuou a sua adjunta, Gislaine, com o mesmo projeto, com o mesmo, né, com a mesma continuidade, que também, né, fez um grande trabalho à frente da Secretaria de Educação. Eu não posso deixar de perguntar para o senhor, fazer algumas comparações que a própria população faz, né, que é também um pouco natural. O atual prefeito, ele inclusive colocou em suas redes sociais a busca por negativas, por regularizar uma série de coisas. O senhor vê que isso ficou muito da sua administração, e por que não foi regularizado? Por que não tinha negativas das mais diversas folhas de pagamento? Nós enfrentamos. Não, essas negativas elas sempre foram assim, né? O município, como o CADIM, né, que é o cadastro da inadimplência, que muitas vezes por uma emenda que não foi executada, né, por algum recurso que veio vinculado e que não foi disponibilizado em tempo hábil, uma licitação, alguma coisa, o município acaba entrando no CADIM. Isso é normal. Nós entramos e saímos diversas vezes do CADIM. Tenho certeza que a administração anterior, né, anterior a nós, do prefeito Otomar, também aconteceu isso. A do Zauri, tenho certeza absoluta que aconteceu bastante isso. Né? Do Zé Erli também, isso é natural. Mas não é um erro do passado? Não, se pratica isso acontece. A única questão é que nós não fazíamos propaganda com isso. Né? Eu não ia para a mídia, por exemplo, e dizer, olha, estamos no CADIM, agora estamos lutando para sair, herdamos isso da administração passada. Não, eu fui eleito. Lhe incomoda essa publicidade toda? Porque a impressão que dá, prefeito, é que parece que se a atual administração só varresse rua, limpasse os calçados, já estaria melhor do que a anterior. Isso lhe incomoda? Não, absolutamente não. Eu tinha, né, sempre quando eu digo, né, foram 3 objetivos que a gente tem que ter quando entra numa administração. A primeira, né, entregar o município melhor do que a gente recebeu. Eu tenho certeza, né, que nós entregamos o município melhor do que nós recebemos. A segunda, sair, né, pela mesma porta que eu entrei. E isso eu saí, né, pela mesma porta que eu entrei, de cabeça erguida, podendo, né, conversar com as pessoas, olhar no olho das pessoas, com muito orgulho da minha administração. Segue sendo um caçapavano? Sigo sendo um caçapavano, residente aqui, voltei para o meu trabalho, moro aqui. E a terceira, sair com mais amigos do que eu entrei. E isso, né, eu consegui cumprir. O que fica delegado, o que fica, né, como entrega para a população, isso eu fico muito tranquilo, muito satisfeito com o que eu fiz, mas não tenho problema nenhum, né, só varrer rua, né, nós enfrentamos no último ano a maior enchente que Caçapava teve, né, e também estiagem, mas principalmente no último ano. Foi esse que deu o maior transtorno que nós tivemos, né, no último ano. Por isso nós não conseguimos muitas vezes, né, entregar ruas melhores, estradas melhores, pontes melhores, principalmente esses buracos que a gente tem hoje nas ruas, são reflexos ainda daquelas chuvas. Foram, né, se as pessoas lembram, mais de 1.000 milímetros em 30 dias. Né? Choveu, o que não choveu o ano todo, choveu em um mês. E aquilo causa transtornos diversos, né, que perduram inclusive até hoje por conta daquelas enchentes. Mas nós fizemos o melhor, fizemos o máximo possível e torço sempre que a próxima administração, que a administração atual, né, faça mais ainda do que a nossa. Pois é, a atual administração também comenta muito sobre uma dívida herdada,
né, um valor acima dos 50 milhões. Uhum. O senhor contesta, o senhor concorda, o senhor pegou com um valor bem menor, né? Não, E entregou com um valor maior. não, a administração sabe que isso é mentira. Eles sabem que isso não é verdade, né? Eles estão tentando fazer uma mídia em cima disso, né? Sem problema nenhum, mas sabem que isso não é verdade. A dívida não é essa, né? Os restos a pagar foram por conta... Mas está no site do TCU, né? Sim, isso foi uma falha do contador da prefeitura, que inclusive ele está respondendo o processo administrativo por isso, né? Em que ele tem um entendimento diferente do Tribunal de Contas, em que isso aconteceu com o próprio ex-prefeito Otomar também, né? Ele lança como dívida, como restos a pagar, os reparcelamentos do fundo de aposentadoria. E isso, né, vai contra o que diz o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas determina que isso não seja contado como restos a pagar, porque são dívidas que já são reparceladas, né, refinanciadas, como todas as gestões fizeram. Como, inclusive, eu acredito que a administração atual também vai fazer reparcelamentos do fundo de aposentadoria. É um problemão. É um problema, né, que é nacional. Todas né? as que o senhor parcelou, acho que o senhor não pagou nenhuma. Não, são pagas em dia, são pagas em dias, mas, né, algumas outras são reparceladas. Os reparcelamentos são pagos. São outras dívidas, né, parcelamentos ainda anteriores, né, que não se consegue pagar. Isso é um problema nacional, não é um problema de Caçapava. São dos municípios que têm, né, o RPPS, tem, né, regime de previdência próprio, eles enfrentam essa dificuldade, não é exclusivo de Caçapava. Bom, mas essa dívida, né, esses reparcelamentos, o contador da prefeitura, ele lança como restos a pagar. E o que não é orientado e determinado pelo Tribunal de Contas. Então, né, a dívida não é essa de 50 milhões, porque essa dívida não deve ser, né, esses reparcelamentos, eles não devem ser somados como restos a pagar. O senhor calcula que estaria na casa de quanto? Olha, eu não tenho bem a precisão desses números, mas acredito que não chega a 10% disso. Não chega a 10% disso. Bom, daí então o seu posicionamento a respeito disso. Eu quero lhe perguntar... E o Marcelo, né, a administração sabe que é verdade o que eu estou falando. Porque eu, inclusive, conversei com ele, entreguei em mãos, né, ao prefeito Marcelo o pedido, né, para que esses restos fossem retirados, né, e informando a conduta, né, do servidor. Quando eu lhe faço a pergunta sobre comparações, que é normal Sim. Eu lhe pergunto assim também da questão da equipe, que eu lhe perguntei atrás ali, se o senhor era contente com a sua equipe. Tenho hoje algumas pessoas do PDT, inclusive, já afiliados no partido do atual prefeito progressista, e que estão no governo, no secretário, enfim. E parece que estão fazendo um grande trabalho que não apareceu no seu. Lhe deixa um pouco... encucado com isso ou não? Não, absolutamente. Não. Todos os pessoal da minha equipe fizeram grandes trabalhos, né? E como é que o senhor vê a migração deles? É natural, né? Eu sempre digo, né? A gente não sabe aonde aperta o sapato de cada um, né? As pessoas têm a escolha, são escolhas pessoais, né? Eles não estão representando o partido, né? Não são indicações do partido, não são partidários do PDT que estão, né, assumindo cargos no governo, são, né, pessoas que receberam um convite pessoal e que aceitaram, né, e se sentiram melhor, né, daqui a pouco mudando de partido, algo, né, que, né, na forma que o Brasil faz política é normal, infelizmente. Eu lhe perguntei porque a gente sabe que já houve filiações e vai acontecer mais. Vão acontecer mais, sim. Inclusive com vereadores saindo do PDT e migrando para outros partidos. Assim como, né, outros podem vir para o PDT, como sempre aconteceu, né, isso pode acontecer. Bom, prefeito, o senhor já falou aí que não concorda com a dívida, enfim, e na questão de atrasos, de cadastros, a prefeitura conseguiu, o prefeito conseguiu, indo a Brasília, retomar o pedido de uma ambulância, que segundo ele também estaria para o SAMU, né, uma ambulância para o SAMU, que também a prefeitura teria perdido prazos. E assim uma sequência de outros fatos para a área da educação, que perderam prazos, enfim, para verbas. Nessa questão, por que aconteceu o longo cadastramento e perda de prazos? Não tiveram tantas perdas de prazo. Nós tivemos, acho que, uma perda de prazo. Essa da ambulância do SAMU, não consigo ver que perda de prazo que aconteceu. A ambulância do SAMU foi... o prefeito nas redes sociais, ele conseguiu contornar. A rede social aceita tudo, né, Tormes? A rede social e a mídia e a propaganda aceita tudo.
né? A ambulância do SAMU, quem conseguiu foi a nossa administração, fomos nós que solicitamos, né, uma ambulância nova, mas que bom que chegou na administração do Marcelo, fico feliz, fico muito contente, né, que tenha chegado agora, não tem problema nenhum, né? As ruas que estão sendo pavimentadas, todas são projetos da nossa administração, todas foram licitadas pela nossa administração, todas foram, né, feitas com projeto na Secretaria do Planejamento pela nossa administração, todas, né, as licitações feitas até hoje foram iniciadas na nossa administração. Os consertos que foram feitos aí de muitas máquinas e também, né, de algumas máquinas e também de alguns carros, que nós não conseguimos fazer por conta das burocracias, porque nós enfrentamos também a nova lei de licitações, que nós conseguimos, né, nesse último ano deixar tudo preparado, criar, né, uma nova forma de consertar os veículos, de dar manutenção dos veículos, foram feitos porque nós fizemos o edital da nossa administração. Então, né, já pegaram uma situação, principalmente da lei de licitações, bem mais encaminhada do que nós tivemos que pegar do zero e iniciar, né? Mas fico muito feliz, né, que consigam dar continuidade naquilo e consigam fazer entregas para a população. Porque uma administração, ela não se encerra, né? A cidade não para no dia 31 de dezembro, quando termina uma administração. A cidade continua. A cidade, né, ela não pode sentir, né, o reflexo, não pode parar quando termina uma administração. Bem pelo contrário, ela tem que continuar. As licitações têm que continuar, as obras têm que continuar, os projetos têm que continuar, né, porque é assim que se faz uma administração, assim que se faz, né, o município. O senhor tinha alguma dificuldade em relacionamento com todas as classes empresariais, clubes de serviços, que também é visível que a atual administração ela aglutina fácil, né? Consegue empresas para limpeza inclusive do Forte. O senhor tinha alguma dificuldade? Não, absolutamente. Eu sempre tive um excelente relacionamento com todas as empresas, né? Com todas, inclusive, né? Com a SIC, CDL, com as empresas de calcário, com todas as empresas locais, né? Com todas as entidades, clubes de serviço, com o Rotary. Meu pai foi rotariano muitos anos, nosso vice-prefeito Luiz, né? Nosso grande parceiro, foi um grande parceiro da administração, leal, fiel, né? Dedicado, que inclusive assumiu secretarias durante o nosso mandato. Então, né, tanto o Luiz e eu, né, tínhamos um excelente relacionamento com os clubes de serviço, com o Lions, meu pai, né, também era leonino. Então, tive sempre um excelente relacionamento com todos os clubes de serviço, com todas as entidades. Prefeito, e futuramente, a vida política para o futuro, o que o senhor pensa? Hoje, né, eu penso mais em aproveitar minha família, em descansar, né, mas eu sou uma pessoa que como é que eu vou te dizer? Eu não faço da política a minha vida, né? Eu não vivo da política. Eu tenho a minha formação, tenho a minha profissão, mas gosto da política. Eu gosto, né, de fazer política. Não conto, né, com a política para viver, mas, né, se a política precisar de mim, né, se a região precisar de mim, se o município um dia, né, precisar de mim, se, né, as pessoas daqui a pouco precisarem de mim para a gente seguir colaborando com a cidade, com a região principalmente, eu vou estar sempre à disposição, né? Eu vou estar sempre pensando com carinho em Caçapava, mas hoje, né, hoje eu não vejo, né, esse pensamento, eu vejo mais o meu pensamento em descansar, em dar, né, a minha vida profissional, a minha vida funcional ficou trancada nesses 8 anos, né? Eu hoje, a carreira lá em Santa Catarina, né, de policial penal, ela é dividida em 8 níveis, né? Eu, se não tivesse sido prefeito, né, se não tivesse trancado esses 8 anos, eu já seria nível 8, já seria final de carreira, né, último nível da carreira. Ficou trancado, ficou estagnado. Eu sou nível 4 por ter pós-graduação, fiquei estagnado no nível 4. E agora eu preciso retomar essa minha carreira, né, de policial penal, né, ter os avanços, os crescimentos profissionais que eu não tive nesse período para poder, né, também dar uma tranquilidade para minha família, né, é o que me sustenta, é o que me vai garantir o meu futuro, né, também penso em estudar, penso, né, em quem sabe, né, me aperfeiçoar em algum outro local, quem sabe fora do país, ter algumas experiências que eu não consegui ter. Mas nas urnas aqui nos próximos anos não tem certeza? Vamos pensar, vamos avaliar, não tenho certeza de nada. O senhor chegou a dizer para mim, né, de forma informal, que pretendia concorrer a deputado. Isso é uma conversa que a gente está tendo, né, com o partido né, quer que eu venha a concorrer. Nesse momento, tenho pensado nisso, mas não é uma decisão que eu já tenha tomado, mas
vamos definir aí, quem sabe até o final do ano, mas nesse momento não tem nenhuma decisão tomada. Eu, por descuido, pulei duas perguntas da minha pauta aqui. Eu gostaria de retomar com o senhor duas questões. Uma sobre a respeito da Câmara de Vereadores, né, nas legislações anteriores, em que o senhor tinha os seus vereadores, enfim, mas que eles, por vezes, pareciam se sentir um pouco acuados. O senhor tinha uma boa relação com os seus vereadores? Excelente, todos tive, sim. Mas sim, não sim, havia sim. uma defesa muito sintomática, né? Elas eram veladas. Não, mas é que assim, ó, daqui a pouco não é o perfil, né, do vereador, e nós também nunca exigimos, né, nunca chegamos no vereador e dissemos, olha, ou tu defende o governo, ou tu vai ter uma represália aqui ou uma represália ali. Nós nunca fizemos Eles isso. reclamavam de acesso. Sempre tiveram todo o acesso. Tanto os vereadores quanto a população sempre tiveram todo o acesso, né, possível, né, junto com a gente. Nunca tive problema nenhum de relacionamento. Tanto com a situação, tanto com os nossos vereadores, quanto com a oposição. Sempre tive uma relação muito tranquila, né, muito republicana, né, sempre tive, né, um ótimo relacionamento com todos. Prefeito, a questão do Geoparque, que era uma das perguntas que estava aqui na pauta. O Geoparque iniciou com o senhor, teve todo um trabalho, todo um envolvimento que hoje estamos aí usufruindo, está crescendo, precisa ser muita coisa esclarecida, a população caçapavana precisa ainda comprar um pouco mais a ideia, mas eu preciso perguntar para o senhor, porque também o prefeito atual colocou nas redes sociais que o senhor deixou uma dívida a respeito de uma taxa que era em euros, inclusive. Uhum. E foi feito um grande turismo ali em Marrocos, o senhor, o secretário de turismo na época, enfim, por que ficou isso para trás sem pagar? Não, olha, eu não tinha nem conhecimento dessa dívida, né? Até eu vou apurar essa questão, né? Mas provavelmente alguma questão de empenho ali no final do mandato que não tenha sido possível empenhar, né, a forma, porque é uma questão, né, de como seria empenhado esse pagamento do selo do Geoparque, mas é um valor, né, que não é alto. Acho que é um valor de 1.000 euros, 1.500 euros, não é um valor alto, né, que seria pago tranquilamente, sem problema nenhum, que provavelmente, né, eu vou apurar com a nossa secretária da Fazenda o que aconteceu, porque não foi pago, mas provavelmente alguma questão burocrática de empenho na época do final do mandato. Mas isso não desmerece e não apaga, né, o que nós fizemos pelo Geoparque. Porque o Geoparque veio para cá, a primeira pessoa que confiou no Geoparque foi eu. Né, quando recebi a visita, né, da Universidade Federal de Santa Maria e também da Unipampa, nos falando sobre o Geoparque, nós confiamos e nós viabilizamos o Geoparque em Caçapava, a nossa administração. Se não fosse a nossa administração, não teria Geoparque em Caçapava. Então, né, isso precisa ser dito. Então, com isso, nós ficamos muito tranquilos pelo que nós fizemos com o Geoparque e nós transformamos, né, Caçapava numa cidade de Geoparque, né, através da união das pessoas, através, né, da união da Universidade Federal de Santa Maria, da Universidade Federal do Pampa, da administração municipal, da prefeitura municipal, mas principalmente da população, mas, né, foi feito, o selo foi recebido e todo o processo foi feito na nossa administração. Prefeito, a questão, saindo um pouco desse escopo, né, o senhor falou dos relacionamentos com toda a cidade, enfim, e com o seu vice, como é que era o relacionamento? Excelente, é um grande amigo, né, o Luiz, era um amigo pessoal que meu pai tinha durante muitos e muitos anos, né, companheiro de rota do meu pai, uma pessoa que eu sempre fui amigo também do filho do Luiz, do Júlio. Contemporâneos, né? Contemporâneos, amigos de longa data. E o Luiz, ele foi um grande parceiro, foi uma pessoa que confiou em mim, né? Quando, imagina, né, eu com 30 anos, ninguém me conhecia aqui, cheguei e convidei o Luiz para ser vice. Bom, né, o Luiz com histórico na cidade, né, presidente do clube, presidente do Rotary, bom, né, ele tinha essa pretensão de ser candidato a prefeito e ele disse, não, vamos, né, apostar no nome jovem, eu vou de vice, né, confiou e desde lá essa confiança foi recíproca. O Luiz me ajudou muito nesses 8 anos, né, foi um grande parceiro, um amigo, leal, fiel, desempenhou funções nas secretarias, sempre, né, me ajudando e em momentos de dificuldade sempre recorri à experiência do Luiz, né, a parceria que nós tivemos. Então, né, temos um excelente relacionamento. Tenho certeza, né, que muito do sucesso da nossa gestão foi graças ao grande vice-prefeito que nós tivemos. Até pelo histórico dele, né, de ter sido secretário em outras administrações, enfim, um pouco mais maduro. Com certeza, a maturidade dele, né, foi essencial
e a sua experiência muito importante. Só uma questãozinha ali da questão do servidor, se ele está sendo processado pelo senhor ou por uma outra esfera? Não, respondendo, né, até onde nós sabemos, né, vai responder a um processo, né, vai responder a um processo administrativo dentro do âmbito do município, assim como ele respondeu na nossa administração, né, a pedido, né, do ex-prefeito Otomar, né, e que foi, né, inclusive responsabilizado por isso e que temos certeza que vai ser responsabilizado novamente, porque o Tribunal de Contas ele não aceita, né, que esses restos, que os reparcelamentos do fundo de aposentadoria sejam lançados como restos a pagar. Mas isso tudo, né, a administração atual sabe disso, né, e eu não entendo por que utiliza isso como mídia. Bom, as suas contas elas demoram um pouco a ser aprovadas pelo sistema moroso. O senhor teme alguma reprovação? Não. No TCU? 2017 aprovadas, 2018 aprovadas, 2019 aprovadas, 2020 aprovadas, 2021 aprovadas. Agora já estão na Câmara de Vereadores, já está na Câmara de Vereadores, né, já veio do Tribunal de Contas, até não sei por que não foi noticiado isso, né, pela imprensa institucional da Câmara, mas foi recebida, né, pela Câmara de Vereadores, já aprovadas pelo Tribunal de Contas em 2022. Então, né, não temos absolutamente nenhum, nós não teremos, né, esperamos, né, as nossas contas reprovadas. Perfeito. Então aí a oportunidade para o nosso canal, do senhor, encerrando aqui a nossa entrevista, se dirigir à comunidade. E o senhor deixou bem claro que não existe mágoa, que não existe rancor a nada, que o senhor falou dos seus feitos, né, dentro da sua visão, e que está aí à disposição o canal para o senhor se manifestar. Não, né, eu quero agradecer em primeiro lugar, né, a nossa comunidade, né, Tormes a população, pela oportunidade que me deu de ser prefeito aqui da nossa cidade por 8 anos. E isso eu fico muito feliz, muito contente, é algo que eu vou lembrar para sempre na minha vida, é algo que foi marcante. Imagina tu ser escolhido pela tua comunidade por 2 oportunidades, o primeiro prefeito reeleito de Caçapava, né, escolhido pela nossa população, isso é um motivo de orgulho e satisfação. Vou ser sempre grato à nossa cidade, vou ser sempre grato à nossa equipe, né, que sempre foi parceira, que sempre deu o máximo, se doou o máximo para ajudar a nossa cidade, para fazer o melhor. Saio com a consciência tranquila, né, de ter feito o meu melhor, enfrentado dificuldades, enfrentamos uma pandemia, né, que nunca tinha acontecido na história, né, da cidade. Enfrentamos uma pandemia, enfrentamos a maior enchente dos últimos 100 anos também aqui na cidade, enfrentamos estiagens, mas nunca íamos para a rede social nos queixar, nós enfrentávamos as dificuldades. E nem para fazer publicidade. Não, tinha uma bem centrada, né? Era algo... O que nós tínhamos, né, como uma visão, né? Nós utilizávamos a mídia institucional para informar, né, para dar informações à nossa comunidade, não para fazer propaganda. Não tenho problema, né, com quem faz isso, né, com quem utiliza para fazer a propaganda pessoal, né, apesar de isso não ser, né, tão legal, né, mas era uma opção que nós tínhamos, né, do nosso editorial, digamos assim, né. Nós tínhamos o William, que era o nosso coordenador de comunicação, né, e que fazia uma linha de informação, né, mais informação e menos propaganda. E eu acho que é isso, que talvez, né, nós tenhamos pecado talvez nisso, né? Eu não digo falar, pecado, não digo pecado. Não estou lhe cobrando quanto a isso, o colega trabalhava de uma forma que ele achava que tinha que trabalhar, mas a gente não tinha acesso a informações da prefeitura. Não digo pecado, né, mas era uma linha, né, que optou por seguir, né, mas tudo bem, né, acho que o William é um grande profissional, um grande parceiro, um grande amigo, né, nós temos grandes pessoas ali que se doaram ao máximo, né, o William é um grande parceiro e que fez o seu melhor. E que era uma opção nossa, né, talvez fazer, né, mais informações e menos propaganda. Isso, né, é uma opção de governo, uma opção de gestão. Muito bem. Mas, né, agradeço, obrigado Tormes pela oportunidade, obrigado à nossa população, né, obrigado a todos, né, desejo, né, inclusive a atual administração, o Marcelo, né, nosso prefeito, o Mariano, nosso vice-prefeito, sucesso, sigam trabalhando pela nossa cidade, sigam, né, fazendo o seu melhor, né, para que a nossa cidade siga crescendo, siga melhorando, siga sempre se desenvolvendo e sendo, né, a Caçapava que todos nós sonhamos, que todos nós queremos para melhor. Obrigado à minha família, quero agradecer muito, né, minha esposa, minha filha, meus pais, por sempre, né, darem nosso suporte emocional e por darem, né, todo o apoio que a gente precisa. Muito bem. Prefeito Giovanni Amestoy da Silva, né, foi prefeito por 2 mandatos aqui em Caçapava do Sul. Quero aproveitar o gancho aqui, pedir para você que está chegando agora, curte, compartilha, gostou do vídeo aqui, comente embaixo aqui também.
né? Pode compartilhar com quem quiser aí, e com isso vai estar fortalecendo o canal, que a gente mais vezes vai colocar matérias aqui, vai colocar reportagens aqui, matérias de todo o contexto, né, toda a cidade aqui da região também. Obrigado, seja bem-vindo sempre aqui ao canal, e a gente volta logo logo com outra matéria. Grande abraço.